esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vi a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meus irmãos e minhas irmãs amados, quantas pessoas não estão inseridas na comunidade e por não estarem inseridas não acreditam no testemunho da comunidade, no testemunho da igreja. Mas Jesus diz: mais felizes são aqueles que não precisaram tocar para poder acreditar. Nós hoje temos a graça de acreditar sem precisar estar tocando na chaga de Jesus. A liturgia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, apresenta-nos uma comunidade de homens novos e mulheres novas, a partir da nova criação de Deus. Homens novos que nascem da cruz, que nascem da ressurreição de Jesus. E como se chama esses homens e mulheres novos? Igreja. A igreja nasce da cruz, nasce da ressurreição, do peito aberto de Jesus, da água do sangue que jorra do peito do Senhor. Nasce da misericórdia de Deus. O Senhor misericordioso, que não poupou sua vida
entregou-se por amor e fundou a igreja, para que a igreja tivesse a missão de revelar aos homens e mulheres a vida nova que brota da ressurreição. É esta a missão da igreja, revelar à humanidade a vida nova que brota do Cristo ressuscitado, que brota desta vida nova da ressurreição do Senhor. Na primeira leitura, vamos analisar um pouco Atos 4, 32 a 35. E nós vamos começar com essa pergunta: como será essa comunidade ideal que nasce do Espírito e do testemunho dos apóstolos? Como será essa comunidade ideal? Não é que a comunidade do tempo deles já era assim, mas aqui o Senhor, através de Lucas, coloca um modelo para nós, um modelo para as comunidades. E estas comunidades todas devem, primeira coisa que elas devem ter, somos muito diversos, respeitar essas diferenças. Segunda coisa importante, eles eram um só coração e uma só alma, estavam unidos. A terceira coisa importante, a partilha dos bens. Mas eu gostaria de retomar cada um desses itens. É uma comunidade formada por pessoas muito diversas, mas que abraçaram a mesma fé, de diferentes lugares, de diferentes nações, pagãos, judeus, todos os lugares, vivendo a mesma fé, acolhendo o mesmo projeto de Deus. A multidão, diz a leitura, a multidão dos que tinham abraçado a fé. Então era uma multidão que tinha abraçado a fé. A fé é segundo o Novo Testamento, é a adesão a Jesus, adesão ao seu projeto. Aquele que tem fé adere a Jesus, adere ao projeto de Jesus. Para todos os membros da comunidade, Jesus é o fundamento, Jesus é que nos une, Cristo Jesus. Muito diversos. Em segundo lugar, era uma comunidade unida, onde os crentes têm um só coração e uma só alma. Não estavam interessados, um puxando para cá, outro puxando para lá, de acordo com seus interesses egoístas, pensando só em si. Não. A comunidade ideal é uma comunidade que tem um só coração e uma só alma. Da adesão a Jesus resulta obrigatoriamente a comunhão e a união de todos os irmãos na comunidade. Uma comunidade onde todos caminham na mesma direção, ajudando-se mutuamente, partilhando os mesmos valores, os mesmos ideais, formando uma verdadeira família de irmãos que vivem no mesmo amor de Deus, que vivem segundo a misericórdia do Senhor. Então, é um só coração e uma só alma. É uma comunidade unida, não é uma comunidade desunida, desrespeitosa, que vive na indiferença, não. Se preocupam uns com os outros. Em terceiro lugar, essa comunidade ideal é uma comunidade que partilha os bens. Da comunhão com Cristo resulta a comunhão dos cristãos entre si, de modo que entre eles não podia haver necessitado sem que eles ajudassem, porque a partilha leva à solidariedade, a partilha de bens, a comunhão com Deus, com Cristo, leva à partilha, à solidariedade. Em concreto, implica a renúncia a qualquer tipo de egoísmo, querer pensar só em si, só se lembrar de si, da sua autossuficiência, do seu fechamento em si próprio. É uma abertura de coração para a partilha. Uma comunidade ressuscitada é uma comunidade que abre mão
que sabe partilhar o pouco que tem. Não é uma comunidade que se fecha, não é uma comunidade que se isola. Eu, meu, não. Nós somos uma comunidade que pensa nos outros. A expressão concreta dessa partilha e desse dom é a comunhão dos bens. E a leitura diz: ninguém chamava seu ao que pertencia, ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era em comum. É um projeto interessante. A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã. Não é qualquer comunidade, é a comunidade cristã. Estamos falando de igreja. Quando eu digo comunidade cristã, eu estou falando de igreja, eclesia, igreja cristã. Então, os membros, recorda aos membros da comunidade cristã os critérios que definem a vida cristã autêntica. O cristão, ele leva uma vida cristã autêntica quando, primeiro, ele é capaz de amar a Deus. Quando ele é capaz de aderir a Jesus Cristo. Quando ele é capaz de abraçar, acolher a salvação que vem de Deus. Quando ele é capaz de amar os irmãos, o amor a Deus, o amor aos irmãos, aderir, adesão a Jesus, adesão à salvação trazida por Ele. Aqui nós temos um sinal, critérios que definem a comunidade. Define uma vida cristã autêntica. Quem vive desta forma vence o mundo e passa a integrar a família de Deus, a integrar o povo de Deus, a igreja. No Evangelho, meus irmãos, o texto de hoje divide-se em duas partes distintas. Na primeira parte, descreve-se uma aparição de Jesus aos discípulos. Jesus, estando as portas fechadas, Jesus aparece no meio da comunidade. Depois de sugerir a situação de insegurança em que a comunidade estava, anoitecer, as portas fechadas, o medo, isso revela a situação de fragilidade e de insegurança em que a comunidade se encontrava. Então, depois de sugerir esta situação de segurança e fragilidade, o autor apresenta Jesus no centro da comunidade, no centro, no meio da comunidade. Ao aparecer no meio deles, Jesus assume-se como ponto de referência, fator de unidade. É Ele que vai ligar aqueles irmãos, que liga a comunidade. Ele é a videira em torno da qual os ramos estão enxertados, estão ligados. Videira à volta da qual se enxertam os ramos. Ele é o centro de tudo. É em torno dele que nós devemos, portanto, nos organizar. Não em torno de nós mesmos, mas em torno, não dos nossos interesses, mas do projeto de Deus anunciado por Jesus. Está entendendo, queridos? Então, a esta comunidade fechada, a esta comunidade medrosa, a esta comunidade mergulhada nas trevas de um mundo hostil, Jesus transmite o quê? A paz. A paz esteja convosco. 3 vezes Jesus fala: a paz esteja convosco. O Senhor comunica a paz. O Senhor nos dá a paz. É o shalom hebraico, palavra hebraica no sentido da harmonia, da serenidade, da tranquilidade, da confiança, da vida plena. A paz esteja contigo. E é tudo que nós queremos, é paz. É tudo que nós queremos, que passe esse tempo difícil, de angústia, de sofrimento, de morte, de perdas,
irreparáveis. E nesse tempo dolorido, precisamos de paz, mas também queremos que passe esse tempo de conflito, esse tempo de interferência dos poderes no Brasil que não se respeitam, que interferem uns nos outros. Nós precisamos viver em paz, cada um cumprindo o seu papel, para o bem nosso, da democracia e o progresso e a superação de tudo, de todos os males. Então, Jesus assegura aos discípulos que venceu aquilo que os assustava. E o que assustava? A morte, a opressão, a hostilidade do mundo. Por isso eles não precisam mais temer. A paz do Senhor, o Shalom do Pai, esteja convosco. Para desaparecer o teu medo, a tua insegurança, a tua tristeza, o Shalom do Pai. A paz esteja convosco. Depois Jesus revela a sua identidade. Nas mãos e no lado transpassado estão os sinais do seu amor e da sua entrega. É nesses sinais de amor e de doação que a comunidade reconhece Jesus vivo, presente no meio dela. É interessante, meu povo, porque Tomé não estava na comunidade. A comunidade fez o anúncio, nós vimos o Senhor, mas Tomé não acreditou, porque não estava inserido, não estava. Como tanta gente não está inserido e não acredita na igreja. Quando a pessoa passa a integrar a comunidade, passa a compreender o que nela se passa. 8 dias depois, Tomé estava reunido com os discípulos, ou seja, Tomé estava na comunidade. A primeira vez, Jesus não mostrou mãos, Jesus não mostrou os sinais. Também Jesus não foi atrás de Tomé individualmente, separadamente, para falar com Tomé. Interessante observar isso. Porque hoje as pessoas estão muito individualistas, meu Jesus, meu Deus, tudo separado, individual, sem a comunidade, muita gente agindo sozinho, fora da comunidade. Jesus esperou que Tomé estivesse reunido com os demais, reunido com os outros 10, com os discípulos, e aí, com Maria certamente, com os outros, e aí, Jesus novamente aparece e deseja a paz. Vem cá, Tomé. Chamou Tomé para as conversas. Toca aqui na minha mão. Põe tua mão aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Quantas pessoas ficam exigindo sinais para crer, exigindo milagres para acreditar, quando o maior milagre já foi dado, a crucifixão, o lado transpassado do Senhor, revela essa entrega, esse amor. O Cristo, luz do mundo, revela o ressuscitado, o pão partilhado, a comunidade que se encontra, o perdão que nos é dado, mostra o Cristo ressuscitado, glorificado, que continua expandindo e distribuindo a sua misericórdia. Então, é nesses sinais de amor e de doação que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio. A permanência desses sinais indica a permanência do amor de Deus, do amor de Jesus. Ele será sempre o Messias que ama e do qual brotarão a água e o sangue, que constituem e alimentam a comunidade. A água e o sangue que constituem a Eucaristia, que formam os elementos da Eucaristia, humanidade e divindade, o humano e o divino ali, nesse gesto. Em seguida, Jesus soprou sobre os discípulos reunidos à sua volta. Olha que o sopro de Gênesis
2, versículo 7, que diz: Deus soprou sobre o homem de argila, infundindo-lhe a vida de Deus. Com o sopro, o homem tornou-se um ser vivente. Com este sopro de Jesus, Jesus transmite aos discípulos a vida nova, que fará deles homens novos, criaturas novas. Agora os discípulos possuem o Espírito, os discípulos possuem a vida plena, a vida de Deus, para poderem dar-se generosamente aos outros, para poder entregar-se aos outros sem reserva. Agora eles poderão se doar mais e mais. É este Espírito que constitui e anima a comunidade de Jesus. É este Espírito que deve animar as nossas comunidades cristãs. Na segunda parte desse Evangelho, apresenta-se uma catequese sobre a fé. Como é que se chega à fé em Jesus ressuscitado? João responde: é na comunidade dos crentes, é na comunidade que crê, é na comunidade que se reúne. Quando eu digo comunidade dos crentes, estou dizendo dos que acreditam. Não estou falando de outras igrejas, não. Também pode ser. Mas estou falando da nossa comunidade que se encontram na fé, na igreja, todas as igrejas que se unem pela fé. Então, é aí que se contempla o ressuscitado. Este é o lugar natural, onde se manifesta e se irradia o amor de Jesus. Tomé representa aqueles que vivem fechados em si, aqueles que vivem afastados, está fora, e que não fazem caso do testemunho da comunidade, nem percebem os sinais de vida nela, vida nova que nela se manifestam, não se integram e não participam da mesma experiência. Então pretende obter uma demonstração apenas para si. Muitos ficam buscando algo só para si, algo individual, enquanto que a leitura fala da comunidade. O lugar do ressuscitado é a comunidade. Eu digo para você, querido, o cristianismo não é um projeto que você vai viver eu e Deus, na minha casa eu e Deus somente. Você está enganado, você está desviado, você está se deixando levar por influências errôneas e projetos contrários à fé cristã. Saiba você que o projeto do Cristo ressuscitado desta igreja de Jesus Cristo é um projeto que se revela na comunidade, na igreja. Por isso, esses não se integram, não participam da mesma experiência. No entanto, Tomé acaba por fazer a experiência de Cristo vivo no interior da comunidade. Por quê? Porque no dia seguinte, no dia do Senhor, na semana seguinte, volta a estar com a sua comunidade. É uma alusão clara ao domingo, o dia do Senhor. O domingo que nenhum católico deveria faltar. Todo católico que se preza, ele vai à missa aos domingos, a não ser que esteja impedido, ou pelo governo, ou pela pandemia, ou pelo bispo, sei lá. Pode estar impedido. Mas todo bom católico que se preza, ele vai à missa. Ele participa do dia do ressuscitado. Ele participa da glória do ressuscitado, na comunidade que renova a sua fé, que renova o seu entusiasmo. Então, Tomé se rende. É uma alusão clara ao domingo, mas também ao dia em que a comunidade é convocada a celebrar a Eucaristia. É no encontro com o amor fraterno, com o pão partilhado, com o perdão dos irmãos, com a palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se descobre o ressuscitado. Padre, eu queria saber como a gente pode descobrir o ressuscitado. É na escuta da palavra, é no encontro com os irmãos, é na oração comum,
é na fração do pão que nós vamos descobrir o ressuscitado. É estando reunidos. A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas, mas todos os cristãos de todos os tempos podem fazer esta mesma experiência de Tomé, de mudar de mentalidade, de sair do individualismo para descobrir a comunidade. E então Tomé se rende, Tomé se prostra diante de Jesus, meu Senhor e meu Deus. E aí vai Jesus, pega Tomé, você acreditou porque você viu, né? Mas feliz quem acreditou sem precisar tocar, sem precisar ver, mais feliz. Jesus está falando da igreja, de nós que não tocamos nele, que não vimos pessoalmente, mas que temos a graça de olhar para a sua imagem, de olhar para os seus sinais, de ser igreja doméstica, de estar agora como igreja reunidos e viver a nossa fé. Mais feliz você que acreditou, que não se deixou levar pelo fracasso, que não se deixou levar pela perda, pelo sofrimento, não acabou a sua vida aí, descobriu que a sua vida segue, que você tem um propósito, Deus tem um propósito para você, e que Deus precisa de você aqui na terra, como precisou daqueles que partiram lá junto dele. São coisas de Deus que nós não entendemos, e coisas da pandemia, desse mal que se alastra e que vai tirando as pessoas queridas do nosso convívio. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a graça de viver bem esta fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.